O desespero de teólogos muçulmanos para tentar alavancar a religião da paz e o Alcorão é tão grande que, para tentarem convencer cristãos, dizem que a Bíblia é falsa ou corrompida, e ao fazerem isso chegam ao ponto de jogar qualquer conceito de lógica e bom senso na lata de lixo. Sem contar que exegese e hermenêutica não existe no dicionário dos teólogos muçulmanos. Isso faz com que eles criem argumentos e regras que servem mais para confundir as pessoas do que esclarecer. Pegue, por exemplo, o Sheikh Abdul Rahman da caravana de Dawa. No áudio a seguir, ele tenta convencer um suposto ex-pastor de que a conversão de Paulo não foi verdadeira. E o Sheikh ele tira uma regra de dentro de sua cartola mágica e lança sobre esse ex-pastor. Ouça, preste atenção no que ele diz. Sobre este livro de Atos. O livro de Atos, que fala da conversão de Paulo, você vai notar uma divergência nesta conversão. E você vai notar que, na verdade, esta conversão não foi verídica, não foi verdadeira. Por quê? No Atos 22, versículo 7 a 9, diz assim: Paulo diz: E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 8 diz: E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, e a quem tu persegues. Versículo 9 diz: E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Portanto, aqui diz que os companheiros que estavam com Paulo, não ouviram a voz de Jesus. Vamos para Atos 9, versículo 4 até 7. Diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6 diz: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 7 diz: E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Já viu a contradição agora da conversão do próprio Paulo? Está a começar aqui a história aqui está a começar mal. Por um lado, o mesmo livro, não saltei para outro livro, o mesmo livro, Atos dos Apóstolos, o mesmo livro. Por um lado diz que os que estavam com Paulo ouviram a voz de Jesus. E outro lado diz, os que estavam com Paulo não ouviram a voz de Jesus. Onde é que está a verdade? Afinal de contas, os que estavam com Paulo ouviram ou não ouviram a voz de Jesus? Há aqui uma contradição terrível sobre a conversão de Paulo. Conclusão é que Paulo não se converteu, na verdade. Paulo não se converteu. Pois bem, neste vídeo eu não estarei tratando das passagens bíblicas que ele citou. A questão da conversão de Paulo e o problema que o Sheikh levanta estaremos tratando no próximo vídeo. Neste vídeo eu vou só estar mostrando um problema lógico do argumento que o Sheikh usa. Em sua alegação, Abdul diz que por haver uma discrepância em um aspecto das narrativas sobre a conversão de Paulo, então conclui-se que o fato da conversão de Paulo é falsa. Por questões de simplicidade, vamos ignorar todos os aspectos e fatos sobre a conversão de Paulo e vamos usar apenas a lógica do Sheikh. Pois bem, como é que a lógica e o raciocínio do Sheikh funciona? Nessa representação, usarei a letra A para representar o assunto da narrativa. Então, a lógica dele é da seguinte forma: se narrativa A1 é diferente de narrativa A2, a conclusão, fato da narrativa é falso. Então tá bom. Essa foi a regra que o Sheikh criou para validar algo como falso ou verdadeiro, né? Mas agora, o que acontece quando pegamos essa lógica e regra criada por ele e viramos contra o próprio Islã? Os policiais do Jatop 40 estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que um indivíduo tinha dado um tiro no próprio pé.
Vamos analisar algumas narrativas do Alcorão e utilizar essa regra do sheikh e vamos ver o que acontece. Para o vídeo não ficar muito longo, pois são várias passagens que eu citarei, eu não vou estar lendo todas as passagens. Eu irei colocá-las na tela e vou apenas fazer um resumo do que ela diz. Se você quiser ler as passagens, dê um pause no vídeo para que você possa ler na tela. Então, segundo o Alcorão, quem foi o primeiro muçulmano? De acordo com a Surata 39:12, Muhammad foi o primeiro muçulmano. De acordo com a Surata 7:143, Musa foi o primeiro muçulmano. Musa é a versão islâmica de Moisés. De acordo com a Surata 2:132, Abraão e Jacó foram os primeiros muçulmanos. Aqui podemos ver que Alá estava muito confuso sobre quem foi o primeiro muçulmano. Então, de acordo com a regra e a lógica do sheikh, se uma narrativa contradiz a outra sobre o mesmo assunto, então a conclusão é que a alegação do fato é falsa. E por causa que Alá não sabe direito quem foi o primeiro muçulmano, podemos concluir que nenhum desses personagens foram muçulmanos. Próximo, Alá perdoa ou Alá não perdoa quem adora outros deuses? De acordo com a Surata 4:116, Alá não perdoa quem associa parceiros a ele e adora outros deuses. De acordo com a Surata 4:153, no mesmo capítulo, Alá perdoa quem adora outros deuses. Então, de acordo com a regra do próprio sheikh, se uma narrativa contradiz a outra sobre o mesmo assunto, então a alegação do fato é falsa. Se Alá não sabe se perdoa ou não perdoa quem adora outros deuses, então a conclusão é que Alá não tem poder para perdoar. Próximo. O decreto de Alá podem ser alterados ou não? Bem, de acordo com a Surata 6:34 e 6:115, os decretos de Alá e sua palavra não podem ser alteradas. De acordo com as Suratas 2:106 e 16:101, os decretos e a palavra de Alá podem ser alterados. Então, de acordo com a regra do sheikh, se uma narrativa contradiz a outra sobre o mesmo assunto, então a alegação do fato é falsa. Com isso, Alá não decreta absolutamente nada. Seus decretos são como um zero à esquerda, não tem validade. Quantos dias levou para completar a criação? De acordo com as Suratas 7, versos 54, 10, 3, 11, 7 e 25:59, a criação levou 6 dias. De acordo com a Surata 41, dos versos 9 a 12, a criação levou 8 dias. Então, de acordo com a regra do sheikh, se uma narrativa contradiz a outra sobre o mesmo assunto, então a alegação do fato é falsa. Com isso, se Alá não sabe se levou 6 ou 8 dias para completar a criação, a conclusão é que Alá, o Deus do Alcorão, não criou absolutamente nada. O que Alá criou primeiro, os céus ou a terra? De acordo com a Surata 2:29 e 41, 9 a 12, Alá criou primeiro a terra e depois os céus. De acordo com a Surata 79, 27 a 30, Alá criou os céus primeiro e depois a terra. Então, de acordo com a regra do sheikh, se uma narrativa contradiz a outra sobre o mesmo assunto, então a alegação do fato é falsa. Com isso, se Alá não sabe qual ele criou primeiro, se foi a terra ou os céus, podemos concluir que Alá não criou nada. No Alcorão, existem duas conclusões fundamentalmente diferentes sobre a história de Musa, Moisés, e a disputa contra os mágicos de Faraó depois dos poderes de Moisés, dado por Deus, terem sido demonstrados ser mais poderosos do que os mágicos de Faraó. Então, de acordo com o Alcorão, quem creu em Moisés? Bem, de acordo com a Surata 7, 120, versos 120 a 126, os mágicos de Faraó se prostraram e creram no Deus de Moisés e Arão. Mas de acordo com a Surata 10, versos 83 a 86, apenas alguns dos filhos dos israelitas creram.
Então, de acordo com a regra do Sheik, se uma narrativa contradiz a outra sobre o mesmo assunto, então a alegação do fato é falsa. Alá aparentemente esqueceu que os mágicos de Faraó acreditaram e diz posteriormente que ninguém acreditou, exceto alguns dos filhos de Israel. Sendo assim, podemos concluir que não foi Alá, o Deus do Alcorão, que empoderou o verdadeiro Moisés e muito menos que tirou os israelitas da escravidão do Egito. Alá é o único criador ou existe mais de um criador? Bem, de acordo com as suratas 23:14 e 37:125, existe mais de um criador, porém Alá declara ser o melhor dos criadores. E de acordo com as suratas 39:62, 40:62, 6:102, somente Alá é o criador. Então, de acordo com a regra do Sheik, se uma narrativa contradiz a outra sobre o mesmo assunto, então a alegação do fato é falsa. Já que Alá não sabe se ele é ou não o único criador, a conclusão é que Alá não cria absolutamente nada. O que os habitantes do inferno comerão? De acordo com a surata 88, verso 6, será somente folhas amargas e espinhosas. Mas de acordo com a surata 69 e 36, será somente seus excrementos. Algumas traduções dizem que este excremento é o pus. Então, de acordo com a regra do Sheik, se uma narrativa contradiz a outra sobre o mesmo assunto, então a alegação do fato é falsa. Já que Alá não sabe direito o que os habitantes do inferno vão se alimentar, então podemos concluir que Alá não sabe nada do inferno. Para onde vai o sol quando se põe? De acordo com a surata 18:86, o sol se põe numa fonte de água quente e barrenta. De acordo com Muhammad, em Sahih al-Bukhari 31:99, o sol se põe debaixo do trono de Alá. Então, de acordo com a regra do Sheik, se uma narrativa contradiz a outra sobre o mesmo assunto, então a alegação do fato é falsa. Já que, segundo o próprio Muhammad, tudo o que ele diz vem de Alá através de inspiração, e já que Alá não sabe se o sol vai para debaixo do seu trono ou se põe numa fonte de água quente e barrenta, então podemos concluir que Alá não sabe absolutamente nada do sol. A não ser que o trono de Alá fique no lamaçal onde o sol se põe. Aí sim as duas narrativas podem estar em harmonia. Mas independente disso, ambas narrativas estão cientificamente incorretas, provando que Alá não é Deus. Quantos anjos apareceram para Maria? De acordo com a surata 3, verso 45, foram mais de um anjo. Mas de acordo com a surata 19, versos 17 a 18, foi apenas um anjo. Então, de acordo com a regra do Sheik, se a narrativa contradiz outra sobre o mesmo assunto, então a alegação do fato é falsa. Já que Alá não sabe se ele mandou 1, 3 ou 10 mil anjos para falar com Maria, podemos concluir que Alá não enviou anjo nenhum para falar com ela. Essas são apenas algumas das contradições. Existe muito, mas muito mais mesmo, e vamos estar trazendo outras em vídeos futuros. Mas isso tudo não é de surpreender, uma vez que os próprios relatos históricos do Islã mostram que Muhammad não era consistente em suas revelações. De acordo com a tafsir de Al-Jalalain sobre a surata Al-Baqarah, verso 106, os incrédulos zoavam da cara de Muhammad por causa que um dia ele falava uma coisa e no dia seguinte ele falava outra contrário e ridicularizavam ele pelo conceito de abrogação ou revogação. E isso nos mostra que consistência não era uma das características de Muhammad. Mas o que podemos concluir sobre argumentos do tipo que o Sheik usa? Concluímos que teólogos muçulmanos não são intelectualmente consistentes em seus padrões de criticismo. Como aquele ditado diz, né? Um peso, duas medidas. Para fazer análise crítica da Bíblia e do cristianismo, se transformam no Guidora.
Mas quando vão fazer uma análise crítica do Alcorão e do Islã, se transformam num ceguinho. Hoje eu sou um ceguinho. Mas se o Sheikh Abdul for uma pessoa que se norteia pelos seus princípios, no próximo vídeo dele, acho que podemos esperar que ele anuncie sua apostasia e renuncie o Islã. O que você acha? Pois, se ele usa essa exata lógica para convencer o suposto ex-pastor a deixar o cristianismo, então qual será a atitude do Sheikh? Será que ele vai demonstrar ser íntegro e consistente com seus princípios e deixar o Islã? Vamos aguardar. E o indivíduo, na hora da abordagem, também acabou se autolesionando, dando 2 tiros no próprio pé. Tá, só me dá aqui, meu.